Muito bem. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Supply Chain Magazine. Desta feita fomos desafiados pela Mael e pela Primavera para organizar, de facto, este evento. O tema do evento e do webinar vocês já conhecem, logística avançada de armazéns gerais e aduaneiros, com o WMS IPIC. Em primeiro lugar, bem-vindo de facto a todos. Nós tivemos de facto uma adesão, uma vez mais, fantástica de facto a esta nossa iniciativa. Nós temos vindo a fazer várias ao longo destes últimos meses. Esta é mais uma, a última de setembro. Em outubro já estão de facto mais alguns eventos programados. Bem-vindos e muito obrigado também à Primavera e à Mael, de facto, pelo desafio que nos lançaram e naturalmente também aos oradores, ao Daniel e ao Gabriel, que vão estar connosco, de facto, nesta sessão. Hugo, obrigado pelo desafio. É um prazer, de facto, dividir aqui, de facto, esta iniciativa com a Mael. Bom dia, Filipe. Bom dia a todos. Obrigado. Também queria agradecer também à Supply Chain, à Primavera e também à ANC Logística, que vamos ter também o seu testemunho como cliente, quer da IPIC, quer do Add-on aduaneiro. E também por termos conseguido, no fundo, organizar este evento em conjunto, que acho que vai ser um bom testemunho para quem tem, no fundo, todo o interesse em participar no evento e no tema da gestão de armazéns avançados. Não sei se queres começar por apresentar aqui a agenda, podemos fazer esse... Sim, a agenda de facto deverá ser conhecida, mas de todo modo nós já de seguida vamos ter de facto o Daniel Batista, ele é Business Developer da Primavera e vai de facto apresentar o WMS IPIC e entrar um bocadinho ao detalhe com a logística avançada de armazéns. A seguir temos o Gabriel Rosa, ele é consultor sénior da Mael, que nos traz a gestão de armazéns aduaneiros, que é desenvolvido pela própria Mael. Depois teremos o testemunho de um cliente da Flipacide. Tu depois, um pouquinho mais à frente, vais apresentar um pouquinho mais a natureza em congelados e de facto o que é este cliente e a ferramenta que de facto eles utilizam. Depois vamos ter aqui um pequenino espaço de 10 minutos para perguntas e respostas. Eu aproveito aqui de facto para lançar o desafio para na função do bate-papo ou do chat que nós temos aqui de facto na nossa plataforma, que ao longo da apresentação tanto do Daniel como do Gabriel e como também do testemunho da Flipacide, vocês possam de facto lançar as ideias e as perguntas. Estamos aqui claramente também é mesmo para abordá-las. E pronto, e depois fazemos um encerramento. Estamos a falar de um evento de sensivelmente 1 hora, um pouquinho menos, portanto espero que seja de facto proveitoso para todos. Muito bem. Ok, obrigado, Filipe, pela apresentação da agenda. Eu vou fazer aqui uma breve introdução de quem é a Mael, do que é que nós somos, também rápido, 2, 3 minutos, e depois passo então a palavra ao Daniel. Bem, essencialmente a Mael posiciona-se como uma empresa tecnológica dedicada à logística e aos transportes, e, portanto, com bastante experiência, no fundo, na transformação digital destes negócios ao longo dos anos, não só em Portugal, mas também no SPALOP e também noutros países europeus. Essencialmente, temos 21 anos de existência, tanto como disse, clientes nacionais e internacionais. Aliás, foi assim que a empresa nasceu, ligada ao setor do shipping e com projetos na Holanda, na Turquia, na Alemanha, enfim, por várias regiões. Somos uma empresa 100% portuguesa, capital português, com know-how português, portanto não externalizamos o nosso desenvolvimento. E temos este foco bastante específico na supply chain, de uma forma bastante abrangente, desde os exportadores aos importadores e todos os players que fazem parte, no fundo, da cadeia de abastecimento. Estamos presentes no LACT em Cascais e também no Creative Park, no Science Park em Aveiro, associado tanto muito à Universidade também de Aveiro. Temos equipas, temos cerca de 15 colaboradores, temos equipas nestes 2 escritórios, uma equipa bastante jovem, mas também já com 21 anos de experiência no mercado. Em termos de oferta e do nosso posicionamento vertical, portanto, temos essencialmente no fundo, os
software que nós desenvolvemos, ou um conjunto de software que nós chamamos com marca sob o chapéu Transporter, portanto, que inclui software para transitários, para agentes de navegação, para parte de terminais de contentores, para terminais, enfim, a todo um conjunto de entidades ligadas ao transporte e manuseamento da carga, e também o IPIC como WMS e, no fundo, como suporte a todas as entidades que dentro deste negócio têm necessidade de fazer gestão, no fundo, do armazenamento, quer para si próprio, portanto, dentro do contexto do seu negócio, quer para terceiros, no caso dos operadores logísticos, em que, no fundo, prestam serviços de valor acrescentado em relação ao manuseamento e armazenamento da mercadoria. Depois temos outras 3 soluções. Shipperform é uma solução que nós desenvolvemos ao abrigo do CREN, depois Portugal 2020, para a gestão dos exportadores. Por exemplo, a Navigator é um cliente nesta área. O Carlo, que é uma solução para transportadores rodoviários, portanto, empresas que têm frota de caminhões e precisam de gerir, no fundo, toda essa frota. E o Logitude é uma solução cloud para todo a gestão da atividade transitária das empresas que têm que fazer consolidação de carga e depois fazer o transporte por via aérea, marítima ou terrestre. Portanto, este, no fundo, é o conjunto de oferta que nós temos para toda a supply chain, portanto, este relacionamento diário com todas estas entidades e que fazem parte, no fundo, do setor. Portanto, aproveitava e passava então a palavra ao Daniel. Daniel, bem-vindo. Ok, já estamos a ouvir agora. Obrigado, Hugo, e bom dia a todos. Eu vou só aqui partilhar o meu ecrã, só um segundinho. Ok, espero que já estejam a ver. Pronto. Primeiro que tudo, bom dia a todos e obrigado por estarem aqui presentes a assistir a mais esta sessão aqui com a Supply Chain e com a Mail, a quem, primeiro que tudo, a Primavera agradece o convite e a oportunidade de também aqui podermos mostrar um bocadinho as nossas soluções. Aqui o objetivo vai ser abordar o IPIC, mas o IPIC também aqui, portanto estamos a falar de um WMS, um gestor de armazéns, de uma forma mais abrangente, porque o importante aqui, lá está na cadeia, na supply chain, é importante esta interligação entre várias aplicações e entre várias plataformas para darem essa visão total ao cliente. Isto porquê? Porque começando, e queria começar aqui um bocadinho antes, que é qual é o objetivo em todas as empresas. Como é óbvio, é serem mais competitivas, é serem mais, poderem aqui destacar-se da sua concorrência, e isso passa-se muito em 2 grandes vetores, que estamos a falar da experiência do cliente, aquilo que a mais-valia que nós damos ao nosso cliente com os nossos serviços, com os nossos produtos, e depois também racionalizando custos e otimizando. Quando eu estou aqui a dizer custos, muitas vezes não é só valor, mas também tempo. Eu acelerar alguns processos. Isso passa-se muito com a tecnologia. Claro que muito com processos de negócio, mas o suporte e na logística ainda mais a tecnologia dá aqui uma grande ajuda. O que é que nós também temos aqui visto, principalmente, isto já acontecia antes deste contexto 2020, de pandemia, e sem falar aqui mais desse tema, mas isto já acontecia, que é estas tendências do mercado, que é um mercado cada vez mais global, mais transparente, em que os vários stakeholders, portanto as várias cadeias, os vários envolvidos, desde o fabricante ou até antes do fabricante, quem faz a parte de gestão de matérias-primas e faz a captação dessas matérias, até ao próprio cliente final que recebe, e agora cada vez mais, o seu produto em casa, é fundamental haver esta interconectividade. E isto passa por um conjunto de plataformas que muitas vezes não têm esta integração e não fazem esta passagem de informação. E é aqui que se posiciona a Primavera e a Mail, com trazer aqui um conjunto de peças que se encaixam e que permitem aqui, primeiro que tudo,
dar mais valor, como eu estava a dizer, mas também o do more with less. É um chavão, eu sei, mas é poder aqui, principalmente, cada vez mais dar efeito do chamado hub logístico, portanto, eu próprio externalizar e poder também aqui, eu próprio ser um hub logístico dos meus fornecedores ou de clientes, aqui dentro, trazendo a cadeia de valor para dentro da empresa. E depois também, e isto foi ainda mais disputado, estes 2 pontos nestes últimos meses, a parte da gestão de risco, principalmente, e nós estamos aqui a falar para uma plateia que acredito tem muito operação com o exterior, seja compra, seja venda, e portanto eu conseguir ter aqui resiliência maior na minha cadeia de abastecimento. E depois também, do lado da venda, cada vez mais temos visto esta tendência do chamado omnichannel, portanto, eu poder ter não só uma experiência de venda tradicional, seja retalho, seja grossista, aqui estamos a falar para vários perfis, mas ter também a mesma experiência com outros canais. E com outros canais estamos a falar muitas vezes aqui do e-commerce, mas não só, mas de canais digitalizados, ok? E é muito isto que nós temos aqui cada vez mais visto nestes últimos meses, que é um conjunto de oportunidades que toda a parte de melhor serviço ao cliente, de otimização de custos que a logística nos traz. Porque se eu for mais flexível, se eu conseguir poder ter um serviço à medida do meu cliente e também adaptável, eu vou distinguir-me da concorrência, eu vou conseguir minimizar também o que é que eu tenho em termos de inventário e capitais, e isto é fundamental em termos de redução de custos com a cadeia de abastecimento, e consigo ter aqui um planeamento bastante otimizado. Okay? Mas avançando e falando aqui um bocadinho mais dos pontos que importam. A visão que a Primavera e que os nossos parceiros aqui, a Mail, têm de toda esta cadeia de valor é isto que temos aqui, ou seja, podermos não só olhar para dentro da empresa, mas para fora, trazendo as várias entidades. Ainda há pouco o Hugo estava agora a falar de um software da parte de integração com transportadoras, ou se eu tiver transporte próprio, fazer essa parte da gestão do transporte próprio. E é isso mesmo que nós queremos aqui poder trazer para soluções como o iPeak. Esta é a visão macro que nós temos para o setor da logística na Primavera. Deixa-me aqui puxar isto um bocadinho para cima. Não sei se vocês estão a ver todo o slide, mas vocês, o que temos principalmente com o ERP, que muitos de vós já conhecem da Primavera, mas é a possibilidade de eu agregar aqui outra peça que integra, que é o iPeak, portanto a gestão de armazéns, mas depois também os nossos parceiros e os nossos clientes terem soluções que integram com o iPeak através de um conjunto de APIs e que fazem esta ligação. E há pouco o Hugo estava aqui a dar alguns exemplos. Okay? Avançando aqui um bocadinho, mais só um tema que eu queria aqui falar, até porque sei que vamos ter outras sessões de futuro onde vamos aqui focar mais o tema do procurement e o tema do e-commerce, portanto toda a parte da transformação digital. Não é tema aqui, mas queria deixar apenas aqui esta aposta e este reforço que a Primavera está a fazer sobre toda a parte da digitalização aqui, seja a montantes, seja a jusante da empresa. Estejam atentos, vamos ter aqui uma sessão mais dedicada à parte de procurement. Voltando aqui então ao iPeak. O que é que faz o iPeak? Como gestora de armazém, isto, quem já conhece este tipo de ferramentas sabe que estamos aqui a falar toda a parte de recepção em armazém, conferências, arrumações e depois a parte de expedição até à porta do armazém, mas integrando e falando depois, lá está, com softwares como esta plataforma da Mail, que vamos ver também agora já de seguida que o Gabriel vai nos mostrar sobre a parte de gestão aduaneira, mas também com transportadores, com operadores próprios de transporte. O que é que ele tem de grandes vantagens? Aqui eu queria só destacar a parte de design de armazém, portanto, a parte onde me permite pôr isto, toda a parte do armazém num layout
e depois o próprio sistema vai-me otimizar não só as movimentações, mas as arrumações e as localizações dentro do armazém com base em N algoritmos, seja mais simples pelo FIFO, seja a coisas mais avançadas em que eu tenho localizações específicas, onde eu tenho que ter alguma tipologia de artigo ou o próprio armazém aduaneiro que eu quero fixar numa zona específica. Okay? Depois tenho outra grande vantagem que é eu poder, num ambiente desktop, visualizar toda a mercadoria que eu tenho online, de forma em tempo real, o que é que eu tenho em cada localização. Okay? E por último, como é óbvio, isto é claro que sim, a parte operacional de qualquer WMS, que é toda a parte de tarefas de armazém ser levada efetivamente para o chão de armazém, portanto deixar a parte administrativa que continua a ser feita num ERP para um cenário em que eu tenho que ter mobilidade, tenho que ter este tipo de PDAs, PDTs. Estão aqui exemplos, mas não tem que ser estas marcas. O IPIC trabalha aqui com várias ferramentas. Isto para eu depois poder otimizar toda a deslocação e todas as rotas dentro do armazém. Lá está, minimizando custos e ao mesmo tempo também acelerando aqui a minha expedição, por exemplo, a um cliente, e dando também visibilidade, porque o cliente pode ter ali um portal em que vê, ok, a minha encomenda está em picking, a minha encomenda já foi expedida, e portanto ter aqui estes vários passos. Okay? Eu mostro só aqui de uma maneira até mais simples, mas já vou entrar dentro do software, simplesmente porque em webinar é mais fácil às vezes passar um vídeo, em que exemplificamos uma típica recepção de mercadoria que o IPIC permite, ou seja, em que eu estou numa encomenda, que pode vir de um conjunto de ERPs, neste caso do ERP da Primavera, e eu ao escolher essa encomenda, a única coisa que eu vou fazer aqui com o meu terminal é picar, neste caso são caixas, poderiam ser paletes, picar a unidade logística que eu estou a receber, portanto fazer essa conferência. Neste caso aqui o que o meu colega está a fazer é fazer uma confirmação das unidades, escolhe qual é a encomenda, a fornecedor, e a partir daí simplesmente tem que só picar a localização onde eu estou, estamos aqui a simular um cais de entrada, e com esse cais de entrada eu poder depois picar os códigos dos artigos ou da palete, e a partir daí estou a adicionar e a confirmar o que é que estava na encomenda. E o próprio sistema vai-me disputar um relatório de diferenças, se houverem diferenças a essa encomenda. Ele está a criar uma etiqueta da unidade logística, neste caso. Podia utilizar etiquetas que já viesse do fornecedor, se fosse, por exemplo, um EN128, em que já tem o lote, a data de validade, já tem essa informação. Neste caso, ele está a colocar aqui mais uma etiqueta só exemplificativa. Tudo isto é gerido pelo IPIC, toda a parte de gestão de etiquetas e gestão de códigos de barras. E eu vou entrar agora aqui mais na parte do IPIC. Isto que nós estávamos aqui a ver vem do próprio ERP, ok? E, portanto, foi a encomenda que o meu colega tinha colocado no ERP, e depois passando, e a experiência também aqui é muito importante, e, portanto, o aspecto do IPIC, que é este, é muito semelhante ao do ERP da Primavera, porque não é só a integração, às vezes, técnica e tecnológica, é também os próprios utilizadores perceberem e saberem facilmente trabalhar com as ferramentas. E, portanto, o que é que eu, no IPIC, acabou por acontecer? Assim que a encomenda foi registada, também passou a estar aqui, e depois, como é óbvio, o que ele esteve a fazer foi fazer a recepção do artigo. Vou-vos só mostrar o que é que ele permite, que é, neste visualizador do armazém, tem aqui um visualizador simplesmente exemplificativo, ok? Mas que é à escala, e eu aqui consigo perceber que no meu cais de entrada eu tenho este artigo. Inclusive, se eu fizer 2 cliques, entro e vejo perfeitamente quando é que o artigo entrou, que lote é que tem, se tivesse validade também aqui estava, eu não coloquei, se houver tarefas pendentes, e mais importante que é a rastreabilidade que existe depois ao longo de todo o sistema no IPIC, que é todos os dias eu perceber perfeitamente que operador é que fez e todas as movimentações que são feitas nesta localização. Ok? Isto aqui é apenas um exemplo. Claro que
Uma coisa é este ambiente desktop, como eu estava a falar, outra coisa é o próprio terminal. Eu vou só minimizar aqui, já tenho aqui o terminal. Vocês aqui conseguem ver o acesso, claro que é um ecrã mais pequeno, estamos aqui a falar de algo que já é adaptado a um PDA, que pode ser touch, mas também pode ser pelos próprios números. Outro ponto importante, tudo isto que estamos aqui a ver nestes ecrãs, seja no desktop, seja no PDA, são adaptáveis, são parametrizáveis e podemos mudar o que é que aparece conforme o utilizador, por exemplo. E vou-vos só mostrar aqui um exemplo que é o ponto seguinte, que é novamente a arrumação. Eu tenho a mercadoria naquele cais, como vimos há pouco. Vou mostrar. Se eu passar aqui o rato, ele diz-me até o que é que lá está, duas quantidades deste Pentium 4, já um bocadinho antigo. E vou só arrumar. O que é que acontece aqui com a arrumação? Se eu for ver este artigo, deixem-me voltar aqui, só para vos dar aquele exemplo que estava a falar em termos de localizações, eu vou consultar a ficha de artigo, é uma ficha muito mais robusta do que está num ERP, é uma ficha em que tem pesos, tem dimensões, tem critérios de controle de qualidade, portanto tenho aqui algo que faz sentido num ambiente logístico de cadeia de abastecimento, e tenho aqui N pontos, e é só destacar aqui o ponto importante da localização. Eu posso ter localizações específicas de arrumação para estes artigos ou de picking específicas para este tipo de artigos. Para mim não faz muito sentido ter na ficha de artigo, se bem que é possível, faz mais sentido se calhar ter na família, na tipologia do artigo. Na família, aí sim eu tenho aqui um grupo lógico. E o que é que nós chamamos aqui é os próprios localizações de armazém. Se vocês se lembram, estamos aqui a falar disto mesmo. Ou seja, eu vou aqui tentar distinguir. O que eu aqui tenho é que tenho um agrupamento, ou seja, apesar de haver localizações disponíveis mais perto da entrada, e o IP que tem aqui noção onde é que começa cada fila e cada rec, mas eu forcei que vá para este agrupador, para este número 5. Se eu fizer aqui 2 cliques, ele mostra-me precisamente, neste caso está tudo vazio, ele mostra-me precisamente o que é que está neste rec. São zonas aqui de picking e depois tudo o que é que está. Tudo isto não tem que ser formato standard, é verdade que aqui está com um formato muito standard da Europa OLED, mas poderias ter, como tem aqui este exemplo, espaços maiores para tamanhos maiores, ok? E, portanto, a única coisa que o operador tem que fazer, e esta é a grande vantagem, é ler o código de barras. Eu vou aqui fazer batota, não tenho em Zoom esta possibilidade. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estou só aqui a ler um EAN13, ok? O código de barras. E esta é a unidade logística, e lá está, o próprio sistema está-me a dizer, para que vocês vejam assim se calhar melhor, está-me a dizer para onde é que eu devo mover isto. A grande vantagem aqui é que o operador não tem que saber onde é que estão as coisas e para onde é que elas têm que ir. O operador simplesmente tem que seguir instruções. Isto é válido, eu estou aqui a mostrar em pouco tempo um cenário, mas isto é válido na recepção, é válido em controle de qualidade, em contagens de inventário, em pickings de saída, em embalamentos, no próprio embarque, em que eu vou ali ter o caminhão e ter um manifesto de carga do que é que eu vou carregar no caminhão. Tudo isto o operador apenas tem que seguir as instruções. E, portanto, aqui, mais uma vez, eu leria o código de barras, que eu vou aqui fazer batota e copiar. Ok? Leio a localização, isto obriga simplesmente a ter estes double checks, em que ele faz esta verificação. E, portanto, ele moveu. Se eu aqui agora voltar ao meu visualizador de armazém e for aqui ao número 5, eu já tenho aqui este equipamento arrumado na localização onde ele devia estar arrumado. Tudo isto está a acontecer em tempo real. Aquilo que eu fiz no PDA está a ser feito aqui no servidor, neste caso aqui numa instalação minha própria. Só destacar aqui mais 2 ou 3 pontos antes de terminar também, que eu acho que é importante para vós. O primeiro ponto é toda a parte, o tal conceito de operador logístico, e até é muito aqui a gênese do próprio IP, deixem-me só fechar isto, em que, independentemente do meu artigo, eu posso, e até vou mostrar aqui, vou voltar a abrir o artigo,
uma ficha qualquer de artigo. Eu tenho outro conteúdo aqui importante, que é a característica de proprietário. Portanto, eu tenho, primeiro que tudo, o proprietário do meu artigo. É verdade que aqui neste caso é uma empresa de demonstração, é a base de dados do ERP, mas eu poderia ter artigos que não são meus, artigos que são de terceiros e, portanto, a única coisa que eu aqui teria que fazer eu criei aqui um proprietário ABCD, em que eu posso fazer a sua comunicação até de guias de transporte, em nome dele, tenho aqui os detalhes, tenho a informação de quem é que são as entidades, posso ter configurações específicas para cada proprietário e, a partir daí, apesar de eu ter os mesmos códigos de artigo, posso ter até artigos iguais, mas o IPIC tem a rastreabilidade do que é de cada proprietário. E depois posso fazer arrumações por proprietário, mas posso também ter tudo misturado dentro do armazém, sendo que o IPIC sabe sempre perfeitamente, porque este conceito de proprietário está sempre dentro de todo o sistema. Está no artigo, está no próprio terceiro, e aqui está terceiro de propósito, porque podemos ter clientes fornecedores e proprietários, e tudo isso está disponível em todos os cenários, o que me permite, de facto, ter aqui depois um conjunto de tabelas de faturação e de relatórios, e era o último ponto que eu tenho aqui, em que eu consigo ter um conjunto de relatórios de análise de tudo o que eu tenho por cada proprietário. Okay? Neste caso, estamos aqui a falar, são clientes, se for um operador logístico. Depois posso ter também um conjunto de análises mais standard, ok? De extratos de artigo, consultas de artigo, mas outro ponto importante, apesar de não ser aqui neste exemplo muito agradável esteticamente, mas é ter aqui, por exemplo, um conjunto de desempenhos do próprio operador, okay? Em que eu sei, por cada operador, e aqui não tenho muitos dados, por isso é que não está tão preenchido este mapa, mas isto é um report que é desenhado, e aqui a Mail tem bastante know-how para depois fazer este desenho à medida, em que eu posso saber o que é que cada operador e qual é a sua produtividade. O mesmo em termos de ocupação do armazém, ok? Eu poder ter aqui analítica que me permite perceber por cada armazém, e poderia ter vários armazéns, como é óbvio, o que é que está em cada armazém e como é que está esta ocupação. Okay? Voltando aqui ao slide, deixem-me tentar esconder aqui isto. Minimizar aqui o sistema. Estava aqui. Só para terminar, quais são aqui as grandes vantagens e passando aqui depois a palavra ao Gabriel para detalhar mais. Destaco precisamente isto, que é a procura de ter uma solução global para o setor. Não ter apenas uma parte que depois termina, mas os nossos clientes, vocês necessitam de mais algo. Não, é importante ter aqui uma cara, um fornecedor, poderem falar com a Mail que conhece todas as necessidades deste setor e que depois escolhe as melhores ferramentas, e o IPIC é apenas uma delas, ok? Sabendo que ele pode integrar com vários ERPs, ele trabalha por si só, ok? Apesar de ser uma solução Primavera, é uma solução que de base tem esta integração com o ERP da Primavera, mas tem esta opção de integração com NRPs. E depois, claro, aquilo que já fui falando, a organização do espaço e a gestão de inventário e as produtividades, ok? Vou passar, e depois aqui no fim já deixo os nossos contactos, até depois das perguntas e respostas, estamos disponíveis para qualquer questão, até para depois detalhar tudo isto que tivemos aqui a falar rápido. Vou passar ao Gabriel, que vai-nos falar aqui do add-on, precisamente deste específico para os armazéns aduaneiros. Gabriel. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Obrigado por nos teres trazido, de facto, aqui uma apresentação ao redor do IPIC. E é como disseste, agora, de facto, era o Gabriel que nos trazia, de facto, o tema mais ligado, de facto, aos armazéns aduaneiros. Isso, obrigado e até já. Obrigado, até já então. E não se esqueçam, de facto, de poderem ir colocando questões no chat
do webinar, ok? Gabriel? Bom dia a todos. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Força, força. Bom dia a todos. O meu nome é Gabriel Rosa, sou consultor na Marlo e vou apresentar aqui o módulo add-on de armazéns aduaneiros desenvolvido por nós para este tipo de armazéns. Portanto, a quem é que destina este add-on que foi desenvolvido por nós? Este add-on destina-se essencialmente a todos os operadores logísticos ou clientes que tenham armazém alfandegário, quer esteja na vertente de importação e exportação. Operadores logísticos, transitários também, e carregadores com logística própria ao processo de importação e exportação. Em que é composto este módulo aduaneiro? Portanto, ele é composto por duas partes essenciais viradas para a exportação e importação. Na exportação, controlamos essencialmente todas as operações dentro do armazém de exportação e na importação controlamos o processo de entreposto aduaneiro e depósito temporário. São os dois estatutos associados à importação e o módulo está certificado para esses dois estatutos. O processo, como é que funciona normalmente? A alfândega vai sempre certificar o depositante ou depositário conforme os processos logísticos que estão implementados e com o software que existe instalado nesse cliente. No caso da EPIC, nós somos certificados por esses dois casos particulares. Em termos de diagrama aqui, para nós vermos em que é que consiste os dois módulos. Portanto, o processo, depois eu vou mostrar a seguir no iPic em termos de ecrãs, mas agora para vos dar um overview. Na parte de exportação, começamos com um registro de entrada. Um registro de entrada é muito idêntico àquilo que foi feito pelo Daniel na demonstração, no iPic, mas para além disso nós vamos registrar também toda a informação aduaneira necessária. No caso da exportação, após termos esta informação registrada, é emitido um DME, que é comunicado à alfândega, e só depois desse DME certificado pela alfândega, eles podem fazer o registro da saída, que tem também mais informação aduaneira, e mensalmente, no caso da exportação e da importação, existe também um mapa de controle mensal dos saldos. Na importação é muito semelhante, há aqui algumas diferenças entre a informação que é comunicada à alfândega, portanto há um registro feito de entrada. Este registro de entrada tem informação aduaneira, depois é criada uma saída e essa saída também tem sempre como base uma entrada. Após a saída ser certificada pela alfândega, há a emissão do título de depósito, com que a mercadoria possa ser desalfandegada no passo do processo de alfândega é concluído. A alfândega também tem acesso ao mapa de controle mensal no caso das importações. Portanto, aqui, no fundo, as principais funcionalidades que nós vamos acrescentar ao iPic em termos de controle. No fundo, nós criamos uma parte para as entradas, um ecrã específico para as saídas, quer esteja na importação, quer esteja na exportação. Existem documentação específica para a alfândega, no fundo são o DME, o título de depósito e o mapa de controle de saldos de entradas e saídas. Nas guias normais de entrada e de saída que já existem no iPic foi acrescentado também informação aduaneira nessas guias. Portanto, aqui para mostrar um bocadinho o que é que foi feito, ou seja, isto é o ecrã de entrada e nós criamos um tab onde diz exportação e onde é registrada toda a informação associada à exportação. Neste caso, um documento de entrada.
No processo de exportação há sempre que identificar o DME, que é o número referencial gerado pelo sistema, e há aqui algumas informações que depois a alfândega valida, assim como os pedidores ou pesos e dimensões dos artigos. Temos aqui um exemplo do DME, que é impresso a seguir o processo de entrada deve estar concluído, com toda a informação definida. A saída da exportação é sempre feita com base numa entrada. Aquilo que nós estamos a ver aqui é um processo de iniciar uma expedição e ele obriga sempre à escolha de um documento de entrada. Aqui estamos a ver o mapa de controle da exportação. Este mapa, como podem ver, tem entradas, tem saídas e tem os saldos, ou seja, podem ver, por exemplo, que na primeira linha nós temos aqui uma entrada com 2 saídas e o saldo é controlado, ou seja, esta informação é sempre validada mensalmente pela alfândega, ou seja, eles normalmente pedem esta informação todos os meses e é sempre importante ela estar bastante atualizada. No processo de importação, foi definido também no ecrã de entrada, foi criado mais um tab com informação aduaneira, em que aqui é definido os 2 pontos mais importantes, é o número do documento único e o regime. Depois também é identificado aqui os pesos e os volumes, que é depois utilizado no título de depósito na saída. A saída de importação também é sempre com base numa entrada, para garantir que não há aqui nenhuma violação da regra de mercadoria que não foi identificada na entrada. E na saída também temos aqui informação aduaneira, ou seja, este número de documento aduaneiro, no fundo, é o documento que a alfândega devolve a certificar que aquela mercadoria pode ser desalfandegada. Após essa certificação pela alfândega, há a emissão do título de depósito, que é um exemplo que nós temos aqui, e o processo de alfandegamento da mercadoria pode terminar. Este é o mapa de controle da importação, que também é parecido com o da exportação. Tem aqui mais alguma informação importante no caso da importação, que é diferente da exportação, mas no fundo é os saldos entre as entradas e saídas e toda a informação de movimentação durante aquele período que é definido. Eu vou passar agora aqui para o iPic, para vos mostrar em termos de ecrãs o que é que foi definido. Portanto, aqui estamos a ver o que o Daniel mostrou há bocado, ou seja, os menus já são customizados com estes 2 módulos. No fundo aqui podemos ver o módulo de exportação e o módulo de importação. Eu vou abrir aqui. Esta é uma recepção normal, que foi o ecrã que o Daniel vos mostrou no caso da recepção. Uma entrada de importação. É um ecrã muito semelhante, mas tem aqui informação, que eu mostrei há bocado, informação aduaneira. Então, o processo de entrada, em termos de operação, é idêntico ao que foi feito pelo Daniel na demonstração. Depois o que tem é estou a ver a exportação, a entrada da exportação. Depois o que existe, temos aqui a informação associada à exportação, que eu mostrei há bocado. Existe depois a emissão do DME quando o processo de entrada está concluído. Toda a informação associada. Depois do processo de saída, ou seja, vou mostrar aqui o ecrã de saída, é criada uma saída. A saída é sempre feita com base no documento de entrada, ou seja, nós temos que escolher aqui exatamente a entrada que estamos queremos certificar para a saída. É identificada a informação que vem da alfândega, ou seja, esta informação são documentos que são enviados para a alfândega. Depois podem imprimir o documento final de exportação, no fundo é uma guia de saída desta mercadoria, em que neste caso nós temos aqui informação associada da exportação, ou seja, nós associamos esta saída com o número do DME da entrada que foi
foi utilizado. Depois, mensalmente, há o mapa de controle. Temos em termos de controle. Vamos a ver aqui, temos aqui muita informação. No fundo, é aquilo que estávamos a ver há bocado. Temos aqui todo o controle naquele período que eu defini, o que é que entrou e o que é que saiu. E os saldos. E os saldos finais. Pronto, o módulo de importação é muito semelhante em termos de processo. Temos uma entrada. Também é definida aqui toda a informação aduaneira. Aqui a impressão, na entrada não há impressão de documento alfandegário. O que há depois é no processo de saída. Nós ao criamos um título de saída que está associado a um título de entrada. Podemos imprimir o título de depósito, que é enviado à alfândega, depois certificado pela alfândega, eles fazem o processo de picking e depois com o documento e a mercadoria passa a estar disponível para sair do armazém. Também temos aqui o mapa de controle. Onde podemos ver aqui as entradas, as saídas e os saldos finais que existem naquele período que ficou definido. A informação de estoque também, todas estas paletes que são dadas entradas e saídas, ficam associadas, ficam caracterizadas como se fossem paletes de importação ou de exportação. E eu passaria agora aqui o testemunho. Nós temos um testemunho de cliente que vamos passar a mostrar a seguir. Olá, Gabriel. Vou então fazer o share do meu ecrã. Já estão a ver. Só confirmar que o som também está. Já está. Pronto. No fundo, o que vamos assistir a um vídeo, um testemunho da responsável da NC Logística, portanto, que é um operador logístico especialista em frio, portanto, em congelado, e que tem, e nos lançou na altura este desafio de poder certificar o IPIC e desenvolvemos este módulo, uma vez que tem, no fundo, estes estatutos aduaneiros de entreposto à importação e também de armazém de exportação, como o nome indica, à exportação. Portanto, a NC Logística tem um armazém ali numa zona bastante próxima da Alverca, ou da Santiria, portanto, uma zona bem posicionada. Tem um volume de armazenamento de cerca de 8.000 paletes neste armazém, com 18 portas de cais e cerca de 30 funcionários, entre pessoas que estão operadores que estão no armazém e pessoal administrativo e de back-office que utiliza o IPIC nas duas vertentes de mobilidade e também de trabalho de escritório propriamente dito. Em termos de contexto e da solução e do projeto que foi implementado na NC Logística, portanto, essencialmente eles utilizam o IPIC na sua versão base, com este add-on do aduaneiro, para dar, no fundo, resposta a estes dois estatutos que têm a importação e a exportação, e depois a componente de ERP, para tudo o que é depois a gestão da faturação, até porque, no caso deles, eles têm uns desenvolvimentos bastante específicos para cálculos, depois, no fundo, têm a faturar aos clientes num determinado período, normalmente mensalmente, em função de toda a atividade dos tempos de armazenagem, o tipo de mercadoria, enfim, em função de um conjunto de critérios, determinar quais é que são os valores que têm a faturar naquele período àqueles clientes
operações de logística. Ia passar então ao testemunho da Filipa Cid, que é a responsável da ENC Logística, e vamos ouvi-la também conhecer um pouco a sua realidade e instalações. Olá, o meu nome é Filipa, sou administradora da empresa ENC Logística. Somos um operador logístico interposto aduaneiro e armazém de exportação. Com o crescimento da nossa empresa, sentimos a necessidade de melhorar a gestão do nosso armazém com recurso a um software capaz de dar resposta aos nossos processos e às particularidades dos nossos clientes. Encontramos no iPic a melhor solução disponível no mercado. O iPic tornou-se uma mais-valia para a nossa empresa. É um programa seguro, intuitivo e flexível que nos permite a gestão de dados de uma forma rápida e de consulta imediata de toda a informação. Como operador logístico, nós armazenamos mercadorias multitemperatura, todos os processos, desde a recepção, a identificação da mercadoria, a localização, o picking, a preparação das encomendas, é tudo feito através do iPic. Toda essa gestão é feita no iPic. A qualquer momento é possível identificar a localização das mercadorias, os respectivos lotes, validades. Relativamente ao interposto aduaneiro e armazém de exportação, foi necessário desenvolvermos uma aplicação no iPic, um módulo, que foi testado e validado pela alfândega e cumpre todos os requisitos necessários para estes estatutos. Nós ainda temos alguns desenvolvimentos a decorrerem, daí, portanto, comprova-se que não é uma solução estanque. Nós, desde 2017, continuamos a fazer desenvolvimentos no iPic. São necessidades que foram, estes desenvolvimentos correspondem a necessidades que foram surgindo e atualmente, ao fim de 3 anos, continuamos, portanto, com novos desenvolvimentos e julgo e contamos que assim continua. Só tenho bem a dizer de toda a equipa, a simpatia, a disponibilidade, o apoio, sempre disponíveis para encontrar uma solução. Nunca nos disseram que não era possível. Tentaram, apesar das dificuldades, dos desafios que nós fomos colocando à Primavera e à Mail, nunca nos disseram à partida que não. Tentaram sempre arranjar a melhor solução. E eu só tenho mesmo bem a dizer de toda a equipa e agradecer todo o apoio. Sentimos que evoluímos bastante com o iPic e ganhamos tempo para o mais importante, o nosso serviço. É importante salientar toda a dedicação e apoio, quer da Primavera, quer da Mail, desde o início do projeto, pois estão sempre disponíveis para encontrar a melhor solução para os nossos problemas. Gostaria de agradecer esta oportunidade de poder dar o meu testemunho sobre a excelente solução que é o iPic em gestão de armazéns e interposto aduaneiro. Muito bem, ficámos com o testemunho da Filipa Cid. Também agradecemos, no fundo, a disponibilidade que teve em participar, estar connosco neste webinar.
Vamos voltar aqui à apresentação. E estamos agora num espaço para perguntas e respostas. Filipe. Sim, nós tínhamos aqui de facto uma questão que a Alessandra Lopes tinha colocado no bate-papo e no chat. Eu se calhar chamava primeiro o Daniel e o Gabriel para se juntarem a nós agora neste espaço de 10 minutinhos. A pergunta da Alessandra era se o iPeak, além de exportar o relatório, consegue exportar dados em formato Excel. E se com esses dados poder alimentar o dashboard de avaliação de desempenho, por exemplo, de um operador logístico. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, o Hugo aqui no chat também já tinha dado de facto uma pequenina resposta. Sim, o Hugo respondeu e bem, sim, eu não mostrei por uma questão de tempo, não é? Porque a aplicação é bastante extensa, mas é possível aqueles relatórios, aquilo que eu estive ali também a mostrar, exportar para Excel. Okay? Claro que é uma exportação em bruto dos dados, mas se eu tiver esse dashboard construído, ou se através da ajuda da Mail construírem esse dashboard, ele fica logo alimentado por esse desempenho neste caso de um operador logístico. Okay. Sim, e é só acrescentar, a Primavera tem uma solução de Office Extensions, ok? Neste momento não está a ligar com o iPeak, mas é uma questão de se usar e construir os próprios templates dashboards para o Excel. Ok, muito bem. Daniel, eu se calhar ficava contigo para te fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho mais macro. Nunca se falou tanto de supply chain como agora, isso é um facto, não é? Nos últimos 6, 7 meses, eu acho de facto a importância da logística e das cadeias de abastecimento passou a ser percepcionada por quase toda a gente, pelo comum dos mortais, digamos assim. Como é que vocês têm visto, vocês Primavera têm visto todas as alterações que o Covid nos trouxe? Quais são os desafios das atuais cadeias globais de abastecimento? Para vocês, claro, dentro da vossa perspectiva. Sim, ok. E eu gosto sempre, é importante aqui ressalvar que é numa nossa perspectiva mais genérica, não tanto focada, e nós não temos o know-how que a Mail tem, da parte dos entrepostos aduaneiros e tudo isto que nós tivemos, que o Gabriel teve aqui a falar. Mas o que nós temos visto, e aqui em contacto também é com um conjunto de clientes mais heterogéneos, é o que aconteceu agora desde março, principalmente, foi um acelerar do que já existia antes. Não criámos aqui uma tendência nova, não criámos aqui algo, uma necessidade que fosse diferente. O que acontece é que os processos que estavam mais latentes ou que funcionavam bem de uma forma informal ou de uma forma não tão tecnológica, okay? Com o WMS, com o ERP, processos que muitas vezes funcionavam, como eu chamo no nosso maior concorrente, que é o Excel, ou em papel, passaram agora de repente por causa do aumento, porque, atenção, é verdade que para muitos setores esta situação, a pandemia foi uma crise, mas para muitos outros foi a volumar de oportunidades brutal e muitas empresas têm sabido aproveitá-las da melhor forma. É que depois começam a surgir problemas e dores que carecem aqui de organização processual e de uma ferramenta que a suporte. E, portanto, o que nós notámos foi este acelerar de cada vez mais as empresas contactarem-nos para perceberem onde é que aqui as ferramentas podem ajudá-las. Okay. E depois, só mais um vetor que notámos bastante, e isto deixando aqui a porta aberta para outras sessões, é a necessidade de integração com tudo e mais alguma coisa. Ou seja, em vez de ficar tudo desgarrado ou ficar tudo dentro de portas, dentro da empresa, dentro do ERP do WMS, não. Agora é cada vez mais ligar com o transportador, ligar com a e-commerce, com todos os cenários, desde da parte de procurement até à parte da venda, cada vez mais, porque muitas vezes nós estamos agora fechados em casa, mas continuamos com as necessidades de comunicação, de compra, de logística. Okay? Sim, claramente. Oh, Gabriel, em relação à tua apresentação, e uma pergunta aqui muito específica que ficou, o sistema que apresentaste bloqueia de alguma forma a mercadoria no armazém aduaneiro, impedindo a saída por documentos sem ser aduaneiros,
ou não? Essa é uma das principais restrições que a alfândega tem dos testes que eles fazem, que é exatamente, ou seja, o sistema não pode permitir que as paletes que entram, e daí aquela necessidade de tudo o que sai tem sempre um documento de entrada associado, Ok. então só deixa sair as paletes daquela entrada, ou seja, o mecanismo teve que ser implementado de forma bastante forte para que eles não consigam, por engano ou por outro motivo qualquer, fazer um processo de saída de algo que não está certificado pela alfândega para sair. Ok, muito bem. Hugo, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se passávamos já para aquela parte pequenina e final do questionário. Sim, queria só acrescentar aqui um bocadinho, no fundo, a ideia que o Daniel transmitiu, quer na apresentação, quer agora, no fundo, da capacidade e da flexibilidade que o iPic tem em termos de integração com outros sistemas e que, sem dúvida, nestes momentos de aceleração da digitalização neste setor, no supply chain, são essenciais e são críticos, porque da mesma maneira que nós tivemos necessidade de criar este add-on para a componente aduaneira, existem outras necessidades, seja, como o Daniel referiu, a ligação a transportadores, ou seja, assim que eu sei que vou ter que expedir determinada mercadoria que tem em armazém, poder subcontratar automaticamente via API ou web service ou outras tecnologias que sejam necessárias, com a informação que tenho no iPic, com essas entidades com quem trabalho, e podem ser mais do que um transportador, portanto pode ser de um conjunto de transportadores com quem tenha parcerias, quer seja a parte do e-commerce, que também temos clientes iPic que têm essa necessidade, que recebem encomendas e têm que satisfazer encomendas que recebem de portais dos seus clientes, ou seja, para operadores logísticos que se posicionam no e-commerce e para o qual estão a prestar serviços de logística de marcas que fazem, no fundo, a sua gestão logística e que recebem essas encomendas também de portais que essas marcas com quais trabalham têm. Portanto, há aqui uma possibilidade quase infindável, diria, de poder ligar o iPic com todas as peças que sejam necessárias para eu poder ter toda esta supply chain integrada, a montante e a jusante, com todos os meus parceiros, sejam aqueles que fazem serviços de transporte, sejam as encomendas que estou a receber via online, seja a parte, por exemplo, da faturação eletrónica que também vimos ali na figura do IET, portanto, quando quero faturar os meus clientes. Enfim, há todo aqui um conjunto e um potencial de maximizar, no fundo, toda a integração com os diversos parceiros, e sabemos que a logística o que tem é isto, é a diversidade e a integração com todos. Toda a gente trabalha com toda a gente, tanto quando há negócio, tanto e quando há necessidade de movimentar carga, no fundo há necessidade de eu estabelecer e ter esses processos alinhados com todos esses parceiros e, portanto, é bom estas empresas terem estas ferramentas ao seu dispor, porque isso dá-lhes uma agilidade que é necessária nestas alturas. Muito bem, Hugo, obrigado. Eu, se calhar, sugeria passarmos agora aquele pequeno questionário, Hugo, não sei se o queres lançar. Sim. Ainda temos algumas dezenas de pessoas connosco ligadas, estamos mesmo no final, mas de todo modo era só para nos ajudarem aqui num pequenino questionário. Ok, portanto, nós preparámos aqui 3 questões, exatamente, acho que já vi aqui que estão lançadas. E, portanto, já começamos a receber respostas. Portanto, e a primeira pergunta é: a sua empresa possui uma solução avançada de gestão de armazém, sim ou não? Pronto, para termos uma ideia, temos aqui da audiência de quem nos esteve a assistir e, felizmente, tínhamos um número bastante grande de inscritos. E, pelo que vejo, está equilibrado entre quem tem e quem não tem. Portanto, significa que há aqui espaço de melhoria para quem não tem. E provavelmente para quem já tem, pensar nestes tais processos que pode otimizar e que pode melhorar e integrar seja com RPs, seja com transportadores, enfim. Com todo este... Acho que já parou, mais ou menos. Eu se calhar passava então à segunda questão. Ok, muito bem. Portanto, a segunda questão é para termos uma ideia, no fundo, do que é que de quem está a participar tem perspectivas de poder investir numa solução do WMS, se isso faz sentido para a sua realidade, se é uma necessidade que tem, como agora visto,
fundo, aqui o potencial do iPick como solução para a gestão de armazém, e bastante abrangente. Vimos só uma pequeníssima parte, porque tipicamente normalmente há um processo inicial do levantamento de requisitos e perceber que módulos é que do iPick faz sentido para cada organização, portanto isso é um trabalho que deve ser feito, e também já temos aqui algumas respostas, portanto sim, portanto, no fundo há aqui a oportunidade também dessas empresas melhorarem os seus processos. Por fim, e para terminar, se querem ter mais informações, portanto, sobre o iPick, sim ou não, nós também vou aproveitar e vou avançar aqui com o último slide para deixar os nossos contactos, portanto, qualquer questão que tenham, mesmo que seja numa fase muito inicial de preliminar, de perceber, no fundo, para a realidade de cada empresa, o que é que faz sentido, portanto, e esse é um trabalho que nós também gostamos de fazer, porque muitas das vezes as próprias organizações têm ideia do que é que precisam, mas não sabem que ferramentas é que têm ao dispor para poder ajudá-las, no fundo, a otimizar o seu processo, e, portanto, nós também ajudamos, no fundo, o caso da MC Logística também foi um caso desses, portanto, em que nós ajudámos a identificar o que é que era necessário para a sua organização e para os seus processos de negócio. Não sei se, Daniel, quer dizer mais alguma coisa, no fundo, para finalizarmos. Felipe. Força, Daniel, força. Não, ia só dizer, reforçar isto que o que estava a dizer, acho que daqui o importante agora é detalharmos um bocadinho mais, mostrarmos tanto da parte de armazéns aduaneiros que o Gabriel teve a mostrar, existe muito mais para além disso, e portanto agora contactem-nos, estão aqui os contactos da Mail, e tanto eu como a Mail estamos disponíveis para depois one-on-one falar com eles. Filipe, podemos só fazer aqui aproveitar e fazer um repto para o próximo webinar? Também vamos claro que sim. Se quiseres lançar o repto, estás à vontade. Força. Pronto, muito bem. Nós vamos organizar um próximo webinar que tem a ver com a parte do ERP, portanto, da versão 10, portanto, e também do potencial da versão 10 do ERP, que também está alinhado com a versão 10 do iPick, e, portanto, também vamos disponibilizar mais informação. Não sei se temos data já fechada, Filipe. Há uma data semi-fechada, mas daqui por uns dias nós começamos a comunicar. Exatamente, portanto, através da supply chain, exatamente, vai ser comunicado. Portanto, acho que também é um tema de interesse, porque normalmente esta parte do ERP e da WNS convivem, são sistemas que estão sempre integrados de alguma forma, e, portanto, também acho que é importante para esta audiência participar. Muito obrigado. Nada, será em outubro, isso seguramente. Nós em outubro, Supply Chain Magazine, também vamos ter a segunda edição da SCM Digital Conference, digamos, aquela grande conferência de logística e supply chain que quando o mundo era normal, de facto, era presencial, e a última edição do ano passado teve, de facto, para cima de 450 pessoas, e que, uma vez mais, este ano vai ter uma versão virtual, digital, é no dia 26 de outubro, mas a partir de agora vocês, de facto, também irão todos receber muita informação sobre ela. Muito obrigado por terem estado connosco. É um prazer, de facto, poder ter dividido aqui, de facto, a tela com o Hugo Fonseca, o Daniel Batista e o Gabriel Rosa. Obrigado, de facto, pelo vosso apoio e por terem estado connosco. E obrigado em casa também, ou no escritório, por terem estado a acompanhar, ok? Um abraço, protejam-se e tudo a correr bem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.